Posso te fazer uma pergunta? E é bem provável que você vai se incomodar com essa pergunta. Você se ama? Você tem um pouco de amor próprio? Você é uma pessoa que se trata bem, que cuida de você mesmo? Olá, eu me chamo Thiago, sou pastor e eu quero, através dessa mensagem de hoje, colocar um pouquinho mais de amor próprio dentro do seu coração. E nós vamos ver através da palavra de Deus o que Deus diz a respeito do amor próprio, de se amar. Será que isso é um ato de egoísmo, amar a si mesmo? Então hoje nós vamos aprender tudo isso através desse vídeo, tá bom? Se você ainda não me segue, comece a seguir. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Porque eu tenho certeza, esse vídeo aqui vai te abençoar em nome de Jesus. Então, como eu comecei a dizer sobre o amor próprio, fazendo uma pergunta para você, será que você realmente se ama? Eu acredito que você já começou a puxar coisas na sua memória, na sua mente, que talvez você esteja priorizando outras pessoas do que a si mesmo. E eu vou te provar através da palavra de Deus que se amar, se tratar bem, se colocar às vezes acima das outras pessoas, não é o que um ato errado. Pelo contrário, é um ato que a própria palavra de Deus ela defende que você venha se amar. Olha só, para nós entendermos aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos ler a Bíblia? O livro de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 3. Jesus ele é questionado sobre quais seriam os maiores mandamentos, e aí Jesus responde dessa maneira. Versículo de número 30 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, quando Jesus ele é questionado sobre o mandamento, ele está dizendo, o maior mandamento é o que? É sobre o amor. E o maior mandamento que todos nós devemos praticar na nossa vida, o primeiro deles, o que está top 1 é o que? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus significa o quê? Abrir mão das minhas vontades para poder fazer a vontade de Deus. Em João capítulo de número 14, versículo de número 21, a Bíblia vai dizer a forma que Deus espera ser amado por mim e por você. Pastor, como é que eu faço para poder amar a Deus? A Bíblia vai dizer lá no versículo 21, aquele pois que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então amar a Deus acima de todas as coisas, com toda força, com todo entendimento, é ser uma pessoa que ouve o mandamento, pega a palavra de Deus e o que? E pratica o que está dentro da palavra de Deus. Então amar a Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, priorizar a Deus acima de tudo e de todos, é o que? É o primeiro maior mandamento. Deus espera ser amado através do que? Da obediência à sua palavra. Então você, meu amigo, que está aí do outro lado, diz assim, pastor, eu temo a Deus, eu faço o que a Bíblia manda, então isso é a maior prova de amor do que você pode oferecer para Deus. A Bíblia, se eu não estou enganado, no livro de 3 de João, capítulo 3, versículo de número 4, vai dizer que Deus não tem maior alegria do que essa, de saber que os seus filhos andam na verdade. E talvez você esteja aí do outro lado, mas pastor, obedecer o que a palavra de Deus diz é muito difícil. E eu também falo para você, eu já fui uma pessoa que achava que obedecer a Deus era difícil, era complicado. Até que a própria palavra me mostrou que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, se você
Diz aí, é muito difícil obedecer a Deus, é muito difícil amar a Deus, guardar os mandamentos. Não, é porque você não tem prazer, porque a Bíblia vai dizer, os mandamentos não são pesados. Sempre que eu e você gostamos de algo, sempre que eu e você estamos atraídos por algo, a gente não mede esforços para o quê? Para estar perto, a gente não mede esforço para o quê? Para ter esse algo na nossa vida. A gente paga o preço que for, a gente junta dinheiro, a gente anda a quilometragem que tem que andar, enfim. Então, quando nós colocamos um objetivo na nossa vida, a gente não mede esforços para ter. O problema é esse. Talvez eu e você não estamos colocando Deus como que o objetivo maior da nossa vida. E é por isso que nós estamos considerando que todo o esforço que nós fazemos é o que? É algo pesado demais. Mas se houver prazer, se houver alegria dentro do nosso coração, você pode ter certeza. Tudo o que Deus pede na palavra dele, você vai fazer, ó, de olhos fechados, sem resmungar, sem reclamar de absolutamente nada. Então deu para você entender? Eu e você precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas agora, o segundo maior mandamento, olha o que ele vai dizer no versículo de número 31, e é aqui que eu vou falar do amor próprio. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então olha o que a Bíblia está dizendo aqui. No versículo de número 30 diz, coloque Deus acima de todas as coisas, obedeça a Ele. Ok, o amor que nós devemos ter por Deus deve estar acima do amor próprio, acima do amor ao próximo, acima dos bens materiais. O amor a Deus tem que superar todas as coisas na nossa vida. Só que Jesus ele vai falar sobre o que? O segundo maior mandamento. E qual é o segundo maior mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas acabam confundindo esse versículo dizendo, tá vendo? Ó, eu devo amar o meu próximo. Tá vendo? Eu devo tratar bem as pessoas. E o motivo da discussão não é esse. Você deve sim amar o seu próximo. Você deve sim tratar bem as pessoas. Você deve sim demonstrar amor pelas demais pessoas. Mas se você se atentar ao versículo, vai dizer assim, ó, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Então a Bíblia está dizendo, ela estabelece um padrão. Você deve amar o seu próximo da mesma forma que primeiro você se ama. Você deve amar as pessoas, só que a Bíblia está dizendo, ela coloca uma comparação dizendo, ei, você vai amar as pessoas da mesma forma que você se ama primeiro. Então se eu me amo, se eu me cuido, se eu trato bem a mim mesmo, a minha própria pessoa, então só desse momento que eu vou conseguir o quê? Amar o próximo. Porque se eu não me amo, a Bíblia está dizendo, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, é bem provável que você deva estar o quê? Priorizando outras pessoas. É bem provável que você deva estar desprezando os outros também, tratando mal as outras pessoas. Porque uma pessoa que não se ama, ela não vai conseguir o quê? Tratar bem as pessoas. Uma pessoa que não se prioriza, não tem amor próprio pela própria vida, ela não vai conseguir o quê? Amar as demais pessoas como a Bíblia tem orientado. Porque, volta a repetir, Deus está mandando você amar o próximo como você se ama. Então Deus ele está dizendo assim, ó, Deus em primeiro lugar, você vem assim, ó, abaixo de Deus, e o que? As demais pessoas, todas as demais pessoas, o que? Vêm logo em seguida a você, ou estão no mesmo patamar que você. Essa deve ser a hierarquia. Ame a Deus, você se ama e ama o que? As pessoas. Então, o intuito dessa mensagem é falar para você. Você precisa se priorizar um pouco mais. Você precisa se cuidar um pouco mais.
Você precisa se tratar com um pouco mais de carinho. Porque se você se prioriza, se você se trata com um pouco mais de carinho, se você se coloca o quê? Um pouco mais ali de amor próprio, a Bíblia está dizendo, você vai conseguir amar o próximo da maneira correta. Ninguém consegue amar outra pessoa se não se ama. Sabe por que muitos casamentos não vão para frente? É por falta de amor próprio. As pessoas não se amam e por não se amarem não conseguem amar o seu cônjuge. Sabe por que existe tanta maldade aqui nessa terra? É porque as pessoas não se amam. Se amar não é o quê? Como é que eu posso dizer para você? Um ato egoísta. Se amar é um ato, sabe do quê? De espalhar mais amor. Toda pessoa que se ama, ela trata bem o próximo. Toda pessoa que está bem consigo mesmo, ela consegue o quê? Demonstrar carinho, amor pelas demais pessoas. Então essa é a mensagem de hoje. Deus acima de todas as coisas. Mas lembre-se, você só vai conseguir amar as pessoas da maneira que Deus manda se você se amar primeiro. Lembre-se, ele diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. A referência de amor que eu devo dar ao meu próximo é o mesmo amor que eu devo ter por mim. A referência de amor que eu devo dar ao meu próximo é como eu mesmo me amo. Então hoje eu quero dizer para você, se ame, se cuide mais, volte a ser aquela pessoa que se arruma, volte a ser aquela pessoa elegante, volte a ser aquela pessoa dócil, mas primeiro, volte a ser para você. E quando você estiver se amando, vai ser muito mais fácil amar ao próximo. Que Deus te abençoe, tá bom? Deixa eu orar por você. Jesus, eu oro para que essa pessoa que aqui está me ouvindo tenha um pouquinho mais de amor próprio pela própria vida, Senhor. Que ela, meu Deus, passe a se priorizar. E priorizar a si não é esquecer do esposo, da esposa, dos filhos. Não, Senhor, não tem nada a ver com isso. Se priorizar, meu Deus, significa um autocuidado consigo mesmo. E também, meu Deus, significa se ela está bem, ela vai conseguir cuidar das demais pessoas. Então oro, meu Deus, para que o amor próprio entre dentro do coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Então lembre-se disso. Amar a si mesmo, primeiro do que as demais pessoas, não é um ato de egoísmo. Pelo contrário, é um ato de amor e respeito para com o próximo. Porque você só trata as pessoas da mesma forma que você o quê? Se ama. Abra o seu olho e ame-se um pouco mais. Deus te abençoe.